Isso mostra a importância de você treinar a sua equipe. Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa e recentemente eu lancei um vídeo falando sobre o processo de enfermagem, ele deve estar aqui em cima se você depois quiser assistir. E uma das perguntas mais recorrentes que apareceu no meu Instagram, que inclusive você pode aproveitar para seguir, foi o que o técnico de enfermagem, o que o auxiliar faz durante o processo de enfermagem, se o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo de enfermagem, por mais que ele seja na íntegra realizado pelo enfermeiro, tem algumas etapas que o técnico e que o auxiliar vão ser imprescindíveis, como por exemplo quando a gente pensa na própria etapa de coleta de histórico. Afinal de contas, se eu tenho um técnico de enfermagem que ele fala para mim, Daniel, o paciente está sentindo dor, isso daí para mim é uma informação útil que vai determinar quais serão as minhas possíveis intervenções. A mesma coisa quando a gente pensa, por exemplo, nas intervenções de enfermagem. Por mais que as intervenções sejam determinadas, sejam planejadas pelo enfermeiro, na maioria das vezes, quando a gente pensa no cenário prático, quem vai realizar essas intervenções são os técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, por exemplo, se eu determino que um paciente ele precisa ser mobilizado no leito de 2 em 2 horas para prevenir uma lesão por pressão, sejamos sinceros, é muito improvável que na prática clínica vou ser eu, o enfermeiro, que vou lá mobilizar esse paciente de 2 em 2 horas. Então, o técnico e o auxiliar eles são essenciais na etapa da execução das intervenções. E a mesma coisa quando eu penso, por exemplo, na avaliação dos resultados dessas intervenções. Se, por exemplo, eu determinei uma intervenção e o técnico ele é treinado o suficiente para falar para mim, Daniel, olha só, a intervenção não foi eficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. O paciente fala que está sentindo dor, eu, como enfermeiro, olho na prescrição e vejo que tem um SOS prescrito. Eu falo, fulano, vai lá e administra, por favor, o analgésico. Passados uns 20, 30 minutos, o técnico chega para mim e fala, Daniel, olha só, a dor não foi resolvida. O paciente continua sentindo muita dor. O que é isso se não um feedback, ele me trazendo o resultado da intervenção que foi proposta? Então é claro que o técnico e o auxiliar também são essenciais nessas etapas. Então a gente pode dizer, por exemplo, que são privativos do enfermeiro a etapa de diagnóstico de enfermagem, quem vai dar o diagnóstico vai ser o enfermeiro, por mais que todo o restante vá ajudar muito, mas será o enfermeiro que vai dar o diagnóstico de enfermagem, e a etapa de planejamento de enfermagem, porque eu como enfermeiro é que vou determinar quais intervenções são necessárias, quais precisam ser executadas ou não. Mas todas as outras etapas, seja a etapa de histórico, a etapa de intervenção ou a etapa de resultado, terá sim a presença do técnico e do auxiliar de enfermagem. Então vamos sempre valorizar esses colegas, até porque eles são a maioria dentro da equipe de enfermagem. A maioria dos profissionais não são enfermeiros, são técnicos e auxiliares. E aliás, abrindo até um parênteses, isso mostra a importância de você treinar a sua equipe. Mais do que você só determinar uma intervenção, é importante que você treine ele sobre quais são os possíveis desdobramentos, o que pode vir a acontecer, para que esse técnico ele possa de fato trocar com você. Isso que é o mais importante quando a gente fala de trabalho em equipe. Lembrando, é claro, que o cuidado do paciente ele sempre precisa seguir um fluxo de atendimento. Então de nada adianta eu determinar uma intervenção, ninguém saber por que aquilo dali está sendo realizado e passar o plantão para um colega que também tem um pensamento completamente diferente. Então quanto mais treinado, quanto mais alinhado toda a equipe, melhor funciona o cuidado desse paciente, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e lembrando que no dia 13 de julho, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma aula aqui no YouTube sobre comunicação de más notícias. É uma aula voltada para a equipe multi, seja técnico, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, todos são mais do que convidados, porque também é uma temática que é extremamente importante.